Graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar sequência à nossa leitura. Nós estamos em Gênesis, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 19. Nós estamos lendo sobre os descendentes de Caim. Abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis 4, versículo 19. Ontem nós lemos, a partir do verso em que Caim começa a sua descendência, E nós vamos dar sequência hoje, tá? Então, no 18. No 17, eu só vou ler rapidinho pra gente conseguir entender, tá? E Caim teve relações com sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Aí, a partir daqui, nossa leitura de hoje, tá? Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, ele era agricultor, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, ele foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, ele era músico. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, ele era especialista em bronze e ferro, ele era artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Lembra que eu falei, em algum vídeo que a gente estava aqui estudando, eu falei que a mulher dificilmente era citada na genealogia. Então aqui no final só vem falando o nome dela. Não fala o que ela fazia, nem o que ela fazia de importante, nem a ocupação que ela tinha. Só deixa aqui o nome dela. Na cultura dos hebreus era normal não colocar a mulher na genealogia, mas pra frente a gente vai ver que dificilmente aparece nome de mulheres. Então aqui no final só fala que a irmã dele foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, 23, Adá e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque, escutem o que eu passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Então aqui Lameque dá a própria sentença, Quem falou que Caim seria vingado, se alguém tocasse nele, foi Deus. Deus deu a sentença, E aqui ele mesmo dá a sentença dele. Então, se alguém tocasse nele, seria vingado 70 vezes 7. Ele mesmo dá a própria sentença, Então, Lameque, ele é o 7º homem da linhagem de Caim. E ele se casou com 2 mulheres. Foi contra aquilo que Deus já havia determinado para a vida dele. Ele dá início à poligamia, que é se casar com mais de uma pessoa, se unir, com mais de uma pessoa. Então, um homem com 2 mulheres ou uma mulher com 2 homens, enfim. E lá em Gênesis 2, 24, nós já lemos, vai dizer assim: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, ou seja, uma, a sua mulher, tornando-se os 2, aqui já confirma, 2, uma só carne. Jesus depois vem lá em Mateus e confirma isso. Lembra que eu falei? A Bíblia é a confirmação da Bíblia. Ela vai se autoconfirmando. Não precisa de ninguém para justificá-la. A própria palavra se justifica, Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne? Então aqui Jesus já traz a confirmação daquilo que Deus deixou lá atrás. Como eu disse outro dia aqui, Jesus não veio para tirar a lei, ele veio para fazer ela ser reavivada, assim, ela ser justificada, E aí Deus, desde o início, ele deixa claro que a união matrimonial é fundamentada em um casamento entre um homem e uma mulher. E ambos se tornam um. Então, a partir do momento que um se junta com o outro, um homem, uma mulher, se torna uma só carne. E Lameque, esse 7º da geração, a posição de 7ª pessoa na linhagem
para os hebreus era algo muito importante. Então, esse Lameque, ele ocupa o 7º lugar da linhagem de Caim. E ele é um exemplo de rebeldia contra o plano de Deus. É o primeiro a quebrar o padrão estabelecido por Deus de um só homem e uma só mulher unidos pelo casamento. Então ele vem e faz aquilo que Deus não aprova, sendo filho de Caim, aquele que fez aquilo tudo que a gente já viu por aqui, né? Então, o nosso estudo de hoje é bem prático e básico, né? Como eu falei pra vocês, não dá pra gente ficar se estendendo muito aqui, né? Porque são coisas difíceis, né? E vão misturando os temas aqui, senão vai fazer uma confusão na nossa mente, né? Então, nós vamos ler aí hoje até o versículo 24, sobre a descendência de Caim. A reflexão que eu queria deixar para hoje aqui para nós, é a seguinte: o que você tem plantado na sua descendência? Qual é o futuro que você quer deixar para os seus filhos? Sabe, tudo que a gente faz hoje, nós estamos plantando uma semente para o amanhã. O que você tem feito na vida dos seus filhos para que amanhã eles tenham orgulho, para que amanhã eles possam te dar orgulho, sabe? A nossa descendência é algo muito importante, né? Como eu disse ontem, né? Naquela época eles não tinham o sobrenome, não tinha como saber de onde eles vinham, para onde eles iriam, quem eram eles, né? Então a descendência é o que marcava, né, a história deles. E nós temos um nome, nós temos um sobrenome hoje em dia, facilita um pouco mais. O que você tem deixado? Que marcas você tem deixado no nome, no sobrenome da sua família? Sabe? Coloque seus filhos para orar, faça devocionais com eles, ore, leia a Bíblia, leve eles para o caminho do Senhor. Só em Cristo encontramos salvação. Só através do caminho do Senhor encontramos salvação. Que nós possamos refletir sobre isso. Qual é a linhagem? Qual é a descendência? O que é que nós temos plantado na nossa família? Que nós possamos refletir sobre isso hoje. E amanhã estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus. Deus abençoe.